Lição número 398. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. Prezados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos responder algumas inquietações dos nossos irmãos que nos enviaram algumas questões para que pudéssemos esclarecer, e vamos fazer essas questões de uma aula que provavelmente muitos outros irmãos possam ter a mesma dúvida. Portanto, a questão é relacionada, ou as questões são relacionadas ao pagamento de zakat, uma vez que, estando no mês de Ramadã, as pessoas normalmente fazem o seu pagamento de zakat no mês de Ramadã. Vamos, inshallah, aproveitar esta oportunidade para poder esclarecer. Nós já conhecemos quem são os destinatários do zakat. Nós conhecemos, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão: "Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin al amilina alayha mu'allafat qulubum fi riqab gharimin fi sabilillah wa ibn sabil." São 8 os destinatários do zakat. Nesses destinatários, não é simplesmente por ser, por exemplo, pobre, qualquer pobre você deve dar o zakat. Não. Há pessoas que são pobres, mas tu não és, ou se tu fores a dar a ele o teu zakat não será pago, que nós iremos também mencionar. Quem são essas pessoas? Estamos aqui a falar da ascendência e descendência. É verdade que nós já havíamos falado um pouco disso nas primeiras lições relacionadas ao zakat. Vamos começar com a seguinte questão que o nosso irmão nos enviou. Eu tenho um valor de zakat a dar ao meu funcionário. E pode-se aplicar para o funcionário ou qualquer uma outra pessoa. Mas a pessoa a quem eu pretendo dar o zakat tem uma dívida comigo, me deve. Será que eu posso abater a dívida dele neste valor de zakat que eu estou a dar? Estaria correto se eu assim fizesse? Para melhor percepção. Ibrahim quer pagar o zakat e o zakat pretende dar ao Ahmad. Ibrahim é quem tem o zakat e o Ahmad é quem é merecedor do zakat, é um pobre. Mas o Ahmad deve ao Ibrahim. Será que o Ibrahim pode debitar, por exemplo, deve 5.000, não é? O Ibrahim pode debitar estes 5.000 no valor de zakat que pretende dar ao Ahmad? Eu posso debitar o valor da dívida da pessoa a quem eu pretendo entregar zakat? Posso abater a sua dívida ainda no valor que está em minha posse? Posso fazer isso? A lógica diz que sim, porque ele está-me a dever, eu vou debitar o que ele me deve e eu vou entregar o remanescente. Mas o princípio islâmico não é este. Por quê? Porque uma das condições do zakat é tamlik. Tamlik significa a posse. O destinatário deve ter a posse do zakat. Neste caso, não será permissível debitar o valor da dívida no zakat antes de entregar ao necessitado, ou antes de entregar à pessoa a quem você pretende dar, porque ele te deve. Você não pode debitar. Mas o que você pode fazer? Você entrega na totalidade o valor do zakat, ele recebe aquele valor e em seguida você pode cobrar a dívida. Você pode exigir dele: olha, tu me deves, pague-me a minha dívida. Então, assim poderá ser feito, mas não debitar no zakat depois dar o remanescente. Isso não se pode fazer. Se assim fizer, estará errado e o zakat estaria a ser pago não de forma correta. O segundo aspecto: eu quero dar o zakat
tenho dinheiro para dar zakat, estou a procurar os pobres, só que nos pobres eu tenho meus familiares que são pobres. Será que eu posso dar zakat aos meus familiares? E nos meus familiares tenho também os meus pais, os meus irmãos, não é? Será que eu posso dar zakat a eles, uma vez que dando às pessoas mais próximas ganhamos mais recompensa? Será que se eu for a dar, terei esta recompensa? É verdade que quando nós damos uma caridade ao nosso familiar, alguém que é chegado a nós ganhamos dupla recompensa. A primeira recompensa é de dar a caridade, a segunda recompensa é de dar a uma pessoa próxima a ti, que isso poderá ser benéfico para questões de união e junção de laços familiares. Isto é bom. Portanto, o princípio é: nós podemos dar zakat a todos que sejam merecedores do zakat, mas não podemos dar a nossa ascendência e a nossa descendência. A nossa ascendência até onde for, a nossa descendência até onde for. Nós não podemos dar. Neste caso, você pode dar zakat aos teus irmãos, se forem merecedores de zakat, aos teus irmãos pode dar, aos teus primos pode dar, a tua família pode dar, desde que não sejam ascendentes nem descendentes e se forem, obviamente, elegíveis para receber o zakat. Quanto aos filhos, uma vez que se trata de descendente, não se pode dar zakat aos filhos. Mas a pessoa ainda diz: por que eu não posso ajudar os meus pais? Se eu tenho dinheiro de zakat, eles são pobres, são necessitados, por que eu vou dar outras pessoas e não dar aos meus pais? Os teus pais não podem receber o teu zakat. Não podem receber o teu zakat. Se eles forem pobres, podem receber zakat de outra pessoa, mas de ti, como descendência deles, e é tua ascendência, não é? Tu não podes dar zakat a eles, mas tu tens a obrigação de sustentá-los, não com o zakat. Sustentar os teus pais é tua obrigação. Então não podes dar zakat a eles, e uma vez que se trata da ascendência, como o princípio nós mencionamos. Quanto aos irmãos, são os colaterais, portanto não existe nenhum problema de dar o zakat aos seus irmãos. Outro aspecto, há vezes em que nós pegamos no nosso zakat e nós damos a uma instituição, por exemplo, para distribuir. Zakat, eu tenho farinha, arroz, açúcar, produtos alimentares. E nós pegamos aqueles produtos e entregamos a uma instituição. Ou a instituição terá que vir colher, carregar este produto no meu armazém, ou simplesmente eu encaminho este produto para o armazém deles e eles daí fazem a sua distribuição. Portanto, aqui é importante e por vezes também acontece, nós fazemos o pagamento de zakat através de transferência bancária. Por exemplo, 10 mil meticais é o meu zakat e faço a transferência bancária para uma instituição ou para alguém que tem que levantar aquele valor, seja por ATM ou uso de cheque, o que for, e esta pessoa faz chegar ao destinatário. Aqui existe algo que esteja ainda em falta ou incompleto. De que se trata? Se trata daquela despesa de levantamento na ATM. Quem que terá que pagar por aquela despesa? É da responsabilidade daquele que está a dar o zakat. Se a pessoa que está a receber este zakat para fazer chegar ao necessitado, ele levanta e ele assume a responsabilidade disto, então o teu zakat não estará completo, porque é tua responsabilidade. Obviamente que é tua responsabilidade. Se a pessoa que está a distribuir o zakat, você está a dar produtos alimentares, ele tem que usar o caminhão dele, que terá que abastecer, terá que pôr combustível para fazer chegar o zakat num certo lugar. Portanto, é sua despesa que ele está a gastar. O teu zakat está a trazer uma certa dificuldade, um certo peso nas despesas de outrem. Portanto, você que deve assumir
esta responsabilidade toda até o zakat chegar ao destinatário. É assim que deve ser, e não simplesmente eu fiz uma transferência, você vai levantar com o seu cartão e vai pegar aquilo, vai dar o necessitado, ou a instituição tem que usar a sua própria viatura para fazer chegar esse zakat aos seus destinatários. Agora, se a instituição tem um certo fundo para fazer chegar esse produto de zakat aos seus destinatários, para além daquilo que é do próprio zakat, não existe nenhum problema quanto a isso. Mas para nós facilitarmos essa questão, nós temos que pegar, não é? Ou ao darmos o zakat, nós assumirmos esta responsabilidade até chegar ao destinatário. Esta que é a forma correta, e não pormos encargos a terceiros para fazerem chegar o nosso zakat aos destinatários. Portanto, essas são algumas questões que os nossos irmãos nos enviaram, precisavam de esclarecimento, e espero ter esclarecido esta questão, inshallah ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a perfeita compreensão desta matéria, uma vez que o zakat é um dos pilares do Islã, deve ser cumprido na íntegra e não simplesmente fazemos contas simples, pelo menos estou a dar o zakat. Não, nós temos que dar 100% do valor que nós temos que dar, né? 2,5% do valor do rendimento anual que nós temos em nossa posse. Portanto, para mais detalhes poderão voltar às nossas lições de zakat, lição 9 a 11 provavelmente, e lá tem muito mais detalhes relacionados ao pagamento do zakat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.